Olá, gente, tudo bem? Hoje a aula é de saúde do idoso. Eu vou falar sobre dor no idoso, tá? A dor no idoso, ele é uma dor, né, que pode ser tanto para idoso, para criança, né? Lembrando que hoje é o quinto sinal vital, né, que a gente precisa verificar. Então, além da pressão, da, das- da temperatura, também do pulso, né, da respiração, nós temos que verificar também o nível de dor. Alguns idosos, né, na maioria das vezes, pelo processo de envelhecimento, eles já têm uma dor crônica, né? Então, às vezes, a gente consegue, com os exercícios que vocês aprenderam na aula anterior, amenizar isso, tá? Então, amenizar isso ou realmente a gente tratar de alguma forma, né? Com bolsinha de água quente, com mudança de posicionamento, tá bom? Então, quando nós falamos de dor, né? Às vezes tá relacionado a traumas, às vezes no idoso, né? Tá relacionado ao processo do envelhecer e também tá relacionado a algumas traumas, né? Então, a gente precisa verificar. Então, é sempre a dor é sempre desagradável, né? E ela tá associada a algum potencial de dano do tecido. Então, a gente precisa prestar atenção porque isso pode causar um dano muito grande, que são as lesões por pressão, tá bom? A gente não fala mais escara, a gente não fala mais úlceras, nós falamos agora de lesão por pressão, tá? Então, existe a dor aguda, né, que está relacionada a afecções traumáticas, infecciosas ou inflamatórias, né? Você tem aí um desaparecimento dessas lesões, né, dessa dor, que pode ser por causa de uma dor de cabeça, por causa de uma pressão alta, ou por causa que você fez algum tipo de exercício, então isso ao tempo vai mudar, então ela vai melhorar. E na fase aguda, né, você vai perceber o quê? Uma palidez, às vezes uma taquicardia, às vezes uma hipertensão, né? Porque a dor também causa pressão alta. A dor também altera sinais vitais, porque assim, a gente tem que lembrar que quando a gente tá com dor, a gente tá desconfortável, né? E então, se a gente tá desconfortável, o nosso organismo ele vai tentar equilibrar isso. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber são os sinais vitais alterados, tá? Então, às vezes, se o paciente não fala, o paciente não tem como você ver no semblante, né? Mas você verificou os sinais vitais e tem uma leve alteração do que é acostumado, então a gente tem que prestar atenção porque isso pode ser um processo de dor, tá bom? Então a gente tem que ficar esperto. Então nós temos a dor crônica, que é aquela por tempo sem cura, né? Por processos patológicos crônicos, às vezes fraturas anteriores, né? Quedas, né? Tudo isso pode levar o paciente a ter uma dor crônica. No idoso, até mesmo pode ser desenvolvido por causa de osteoporose, artrite, né? Os problemas de coluna, porque tem desgaste, né? Das articulações. Então, tudo isso pode ser uma dor crônica, tá? As faces, né? A minha face, né? Que você vai conseguir enxergar no paciente, às vezes não revela sinais de angústia, né? Mas você vai ver que às vezes o paciente vai ter algumas faces como dor, né? E hoje isso é utilizado para a gente avaliar, tá bom? Então, eu vou falar das escalas, né? Então, na anotação de enfermagem é necessário a gente observar agora as características da dor, data, horário, localização, intensidade, qualidade da dor, periodicidade e duração dos episódios, né? Professora, mas como que eu vou avaliar qualidade da dor, né? Pela escala de dor, tá bom? Que pioram ou melhoram os sintomas, né? Às vezes tem alguns fatores emocionais, algumas atividades físicas pode fazer com que melhore isso, ou até mesmo medidas analgésicas, né? Então, como instrumento da dor, nós utilizamos a escala numérica, tá? Que você pode perguntar ao paciente de 0 a 10 qual que é o nível de dor dele. E aí você também avalia junto a face, né? E aí você vê se realmente ele tá com dor. Porque às vezes tem paciente que fala que tá com dor, tá com 10 de dor e tá rindo.
Aí você não tem como, né, definir, será realmente ele tá com dor, né? Então, a gente também junta a face. Nós temos a escala de dor, né, para pacientes acamados, tá? Eu até coloquei no slide aí, se eu não me engano, no 13, referente quando o paciente está entubado ou traqueostomizado. Não? Isso aí você pode levar até como característica para pacientes que acabam não tendo, como se diz? Fala, né? Não tem expressão facial, não tem fala, né? Um paciente que tá lá em estado vegetativo, né? Que só mexe os olhos, e aí você consegue ver isso através de alguns movimentos, tá bom? Então, isso é interessante também. Nós temos a de palavras, né? Se ele tá com dor, ele vai falar nenhuma, tá leve, tá moderada, tá forte, tá pior. E temos a AVA, que é a escala analógica, que é a mesma escala que escala numérica ou escala de faces, tá bom? Os profissionais de saúde, né, e os cuidadores devem estar cientes que a dor é individual e é privada da vivência cultural, social e psicológica do indivíduo. Também deve atentar que os doentes sejam vistos como autoridades sobre sua dor, tá? Então, eles sabem dizer para você realmente, olha, eu tô com dor, né? Acredita em mim, eu tô com dor. E cabe ressaltar que algumas incertezas relativas às indiferenças ou à apreciação da dor pelo idoso, que é o mais importante, que a dor do idoso queixoso, ou mesmo aqueles que têm dificuldade em se expressar, deve ser investigada e tratada. Vocês devem levar em consideração o seguinte: se você sabe que o paciente é poliqueixoso, né? Que o paciente realmente ele vai questionar a respeito da dor. Só que assim, o que pode acontecer? Você não pode deixar isso de lado. Isso tem que ser investigado, tá bom? Porque se ele tá reclamando disso, consequentemente, então não é normal, tá? Então tem que ser investigado. Precisa ver também se sempre é no mesmo local, tá? Então, será... E sempre você vai ter uma justificativa. Olha, você ficou muito tempo deitado, ó, porque você não fez exercícios, ó, porque você tá muito tempo sem se mover. Então, isso acaba trazendo bastante dor pro paciente. Uma coisa engraçada, assim, que eu percebo, pacientes que são acamados, que ficam traqueostomizados, dependentes de BIPAP, CPAP, às vezes, que é o que vocês vão encontrar na residência, eles começam a ter uma briga entre ele e o aparelho, né? Ou eles começam a ficar super agitados e nervosos, e aí você percebe que é o decúbito, tá? Ele tá trocado, ele tá alimentado, né? Que nem criança, né? Ele tá trocado, ele tá alimentado, só que a única coisa de diferente que você fez foi o quê? Mudar ele de posição. E tem paciente que não gosta, né? Tem pessoas que não gostam. Lembra que eu falei para vocês que eles são metódicos, né? E eles se adaptam ao que é mais agradável para eles, né? Então, nesse caso, pode ser que eles estejam reclamando aí realmente da posição. Então, vocês vão observar tudo isso, né? E lógico que vocês acompanhando o idoso, vocês vão saber referente aí ao que ele tá se queixando, o que ele gosta e o que ele não gosta. E aí vocês conseguem aí, de alguma maneira muito mais fácil, diagnosticar, né? Qual é o problema e já resolver de imediato, tá bom? Um beijo, saudades, tchau!